Fala pessoal, vamos agora falar sobre o tema neonatologia 1 e quais são os conceitos mais importantes que você precisa saber para responder as provas elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que vai elaborar o ENAR. Então, trouxe aqui alguns pontos importantes que vocês devem se atentar, revisá-los e fazer as questões na plataforma. Um tema bem relevante é a prevenção de sensibilização ao RH. Então, por exemplo, quando você tem a situação da mulher RH negativo com filho RH positivo, você deve fazer a administração de imunoglobulina anti-D, ROGAM, nas primeiras 72 horas após o parto, para prevenir a sensibilização RH. Então, quando você previne a formação de anticorpos anti-RH, que podem causar a doença hemolítica do recém-nascido em futuras gerações, você está beneficiando essa mãe e os seus próximos filhos, ok? Então, a imunoglobulina anti-H, anti-D, que é a ROGAM, é administrada para prevenir a sensibilização, ok? Então, quais são as principais indicações? Então, durante a gestação, na 28ª semana de gestação, você administra, ela pode ser administrada profilaticamente nas mulheres RH negativas que ainda não foram sensibilizadas. Após o parto, dentro das 72 horas, em mães RH negativas que deram à luz a um bebê que é RH positivo, para prevenir uma sensibilização futura. Após eventos obstétricos, como, por exemplo, aborto espontâneo ou induzido, dentro das 72 horas após o evento, uma gestação ectópica após a resolução da gestação ectópica, após realização de procedimentos invasivos, como amniocentese, biópsia de vilo corial, ou qualquer outro procedimento que possa causar uma mistura de sangue materno e fetal. Na hemorragia transplacentária, qualquer evento de sangramento durante a gravidez, como deslocamento prematuro de placenta. Após traumas abdominais, trauma abdominal, qualquer trauma que possa causar hemorragia feto-maternal, como acidente de carros ou quedas. Então, um tema importante para a sua prova. Outra coisa que também, outro tema que é elaborado, cobrado pela Fundação Getúlio Vargas é a escala de Apgar. Então, os critérios avaliados, lembrar que é frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, reflexo de irritabilidade e a cor da pele. Lembrando que a pontuação de 0 a 2 pontos por critério, né, num total de 0 a 10 de pontuação. Então, por exemplo, a frequência cardíaca é maior que 100 batimentos por minuto, uma boa movimentação, espirros, corpo róseo com extremidades cianóticas, aí você vai ter em torno de 9 pontos. A anemia falciforme e triagem neonatal também é um tema muito quente, que é abordado pela FGV, que pode cair na sua prova. Então, lembrar dos resultados FS e FC, que é o indicativo de anemia falciforme. Então, por exemplo, o resultado de FS ou FSC refere ao teste de hemoglobina fetal, que é comumente utilizado para detectar a presença de células fetais no sangue materno. Esse teste é fundamental para determinar a quantidade de hemorragia feto-materna e decidir a necessidade e a dosagem de imunoglobulina anti-D, que é o ROGAM, ok? Então, a interpretação dos resultados, FS, que é Fetal Screen, né? Este é um teste qualitativo que indica a presença de células fetais no sangue materno. Beleza, entendi. E se o resultado for positivo, indica que há células fetais no sangue da mãe, o que pode justificar a administração do ROGAM. O Fetal Screen é quantitativo, este é um teste quantitativo, não qualitativo, que mede a quantidade de hemoglobina fetal no sangue materno. Assim você consegue ter uma estimativa mais expressiva de quanto está acontecendo essa hemorragia feto-materna. E a quantidade de células fetais detectada ajuda a calcular a dosagem necessária do ROGAM. Então, como é o procedimento? Outros procedimentos, como o teste de Kleihauer-Betke, é um método tradicional usado para quantificar a hemorragia feto-materna. Baseia-se na resistência da hemoglobina fetal à eluição de meios ácidos. Você pega lá, né, e coloca em meios ácidos, permitindo a diferenciação de células fetais e maternas. Temos também a citometria de fluxo, um método aí que é mais moderno e também preciso, que utiliza marcadores específicos para a hemoglobina fetal, permitindo uma quantificação mais acurada de células fetais. Então, dá uma revisada nesses testes antes da prova e também faz aí na nossa
na nossa plataforma as questões que já foram elaboradas pela Fundação Getúlio Vargas. Outro tema importante para a prova do ENARE é o hipotireoidismo congênito, ok? Que pode cair na sua prova. Tem como sintomas a icterícia, hernia umbilical, macroglossia, pele ressecada e surtismo frontal, e como diagnóstico você tem uma condição no qual a glândula tireoide do recém-nascido não está produzindo um hormônio tireoidiano em quantidade suficiente. Então, o diagnóstico precoce é crucial para prevenir uma complicação que é a mais temida, que seria o retardo mental e também do desenvolvimento físico, ok? Então, nós temos que fazer o quê? A triagem neonatal. Tem que fazer o quê? Teste do pezinho, que é realizado em torno de 3 a 5 dias de vida, que vai incluir a triagem do hipotireoidismo congênito, onde você vai dosar o TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, e alguns casos de T4. O TSH aumentado, elevado, vai indicar um hipotireoidismo primário. Você não vai ter o feedback negativo do hormônio tireoidiano aumentando o TSH. Então, você vai ter um aumento desse TSH. O T4 baixo com o TSH normal ou elevado sugere o hipotireoidismo congênito, requerendo investigação adicional. A confirmação diagnóstica, você vai fazer essa dosagem sérica, tanto do TSH como do T4 livre, que é realizada após a triagem neonatal. Valores de TSH elevados e T4 livre baixos confirmam o diagnóstico. Você pode fazer também um exame de imagem, como ultrassonografia de tireoide, para identificar, por exemplo, uma agenesia, uma hipoplasia ou até uma ectopia de glândula tireoide. A cintilografia de tireoide também pode ser usada, né, utilizada para avaliar a presença e a localização da glândula em caso de ectopia. O tratamento precoce é essencial para evitar atraso no desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento mental, o neuropsicomotor também, e o objetivo é normalizar os níveis de hormônios tireoidianos mais rapidamente possível. O tratamento vai envolver levotiroxina sódica, T4, né, com a dose inicial entre 10 a 15 microgramas por quilo dia, e a administração preferencialmente em jejum pela manhã, isso é importante. Você deve ajustar a dose baseada nos controles periódicos dos níveis principalmente de TSH. O monitoramento nas primeiras semanas, você deve fazer reavaliação dos níveis hormonais a cada 2 a 4 semanas, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Após os 6 meses, a avaliação a cada 1 a 2 meses até os 3 anos de idade. E depois, 3 a 4 meses. O desenvolvimento neuropsicomotor, a gente precisa fazer um monitoramento contínuo do desenvolvimento neurológico e crescimento e fazer esse acompanhamento a longo prazo. O teste do pezinho, o objetivo é identificar várias doenças metabólicas genéticas infecciosas. Quando realizar? A idade ideal é o quê? Entre 3 a 5 dias de vida do bebê. Esse período é ideal, porque muitos distúrbios, além, por exemplo, do hipotireoidismo congênito, testar só manifestam ali após a alimentação ser iniciada. Então, a gente deve fazer, idealmente, no começo, ali, antes, inclusive, da alta hospitalar, se o bebê for liberado do hospital antes dos 3 dias de vida. Então, o teste deve ser realizado antes da alta e repetido entre 3 a 5 dias de vida. Quais são as doenças avaliadas pelo teste do pezinho? Os tipos de doenças avaliadas podem variar dependendo do país e da extensão. Então, no Brasil, a gente tem vários programas de triagem neonatal, tem o teste estendido, enfim, mas quais seriam as principais doenças que são avaliadas pelo teste do pezinho? A fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. A fibrose cística, a hipoplasia adrenal, a deficiência de biotinidase, né, que é o distúrbio que impede o metabolismo adequado da biotina, que é uma vitamina B, e também a deficiência de G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma condição que pode levar à anemia hemolítica. Toxoplasmose congênita também é avaliado pelo teste pezinho. A profilaxia ocular do RN também é um assunto que já caiu em provas da FGV e pode cair na sua prova do ENARE. Então, ela deve ser utilizada, é uma prática preventiva realizada para evitar a conjuntivite neonatal, principalmente relacionada às bactérias como a Neisseria gonorreae e a Chlamydia trachomatis. Quais são os passos para fazer uma profilaxia ocular? Prepara, lava bem as mãos, assegura que todos os materiais estão necessários. Você pode usar nitrato de prata ou uma pomada oftálmica de tetraciclina a 1%, gás e algodão estéril, tá certo? Além da eritromicina, nitrato de pasta e a tetraciclinas que podem ser utilizados nesse caso. A imunização passiva já caiu em prova de FGV também, pode conferir lá na plataforma, temos questões sobre imunização passiva, principalmente relacionadas à indicação.
o palivizumab, né, um anticorpo monoclonal, utilizado na prevenção do vírus sincicial respiratório em crianças de alto risco. Quais seriam as principais indicações? Prematuros, crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, crianças com cardiopatia congênita e outras condições de alto risco. A gente tem que entender o quê? Com o período, ele cobrou ali um período. Então, são bebês nascidos com menos de 29 semanas de gestação e também que tem menos de 12 meses do início da temporada do vírus sincicial respiratório, ok? Então, dá uma revisada nessas indicações da imunização passiva para evitar com palivizumab. Ok? A dose é 15 mg por quilo por via intramuscular, o esquema envolve variações dependendo da localização. O teste de coraçãozinho também é um teste de triagem que já cai em prova FGV e pode cair na sua prova do ENARE. Quem deve fazer? Todos os recém-nascidos entre 24 e 48 horas de vida. O objetivo é detectar cardiopatia congênita. E se tiver, você tem que fazer a intervenção médica se for necessário. Ok? Então, preparação, procedimentos, interpretação dos resultados, como é que a gente faz? Coloca um sensor de oxímetro no membro superior direito e no membro inferior esquerdo, pé direito ou pé direito, no membro inferior, pé direito ou pé esquerdo, para medir a saturação. É só medir a saturação. Então, se tiver normal, beleza. Se tiver uma diferença, pode ter algum critério de anormalidade, você vai pedir um ecocardiograma. Em relação à icterícia neonatal, pessoal, nós temos avaliação da icterícia generalizada da bilirrubina, direta e indireta, com necessidade de tratamento. O risco é de kernícteros e lesão cerebral. A icterícia fisiológica vai aparecer de 24 a 48 horas de vida, com pico de 3 a 5 dias de vida, com resolução de 10 a 14. Então, isso é a fisiológica. A patológica acontece mais precoce, 24 horas de vida, com menos, com doença hemolítica, infecções congênitas podem estar associadas a isso. Se for prolongada, a gente tem que pensar em icterícia do leite materno, atresia de vias biliares, hepatite neonatal, hiperbilirrubina direta, que seria devido a uma colestase, a gente pensar em atresia biliar. E infecções e erros de metabolismo também. Então, pensar nos diagnósticos diferenciais de icterícia para a sua prova FGV, pode cair na prova, entra na plataforma e faça as questões FGV. Bem, pessoal, aqui são os principais pontos de neonatologia 1 para a sua prova. Dá uma revisada nesses assuntos para garantir essa questão. Valeu e até a próxima.